Bom dia, professor. Professor, o nosso trabalho é sobre a Revolução Russa e eu vou estar explicando um pouquinho sobre o contexto histórico no qual ela aconteceu. A monarquia cesarista russa desgastou-se depois de mais de 300 anos no poder. Com isso, alguns aspectos tornam-se cruciais para o que vinha a ser a Revolução Russa. Dentre eles estão fatores como a concentração fundiária nas mãos da nobreza, a falta de liberdade de expressão e condições precárias e análogas à escravidão vivida por grande parte da população assalariada da Rússia. Nesse sentido, milhares de pessoas eram exiladas constantemente por crimes políticos, o que na época era a mesma coisa que contrariar ao governo. Além disso, os banqueiros e latifundiários mantinham domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Com isso, acelerou-se o processo de industrialização, o que por sua vez culminou no êxodo rural de grande parte dos trabalhadores para as grandes capitais de Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida só pioraram. Com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários, a burguesia também já não era mais beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia cada vez mais. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. O partido em si divergia em como mudar o sistema socioeconômico russo e dividiu-se em duas correntes: os bolcheviques, que em russo significa as maiorias, e mencheviques, que significa minoria. Os bolcheviques tinham ideais mais extremistas, enquanto os mencheviques possuíam ideias mais democráticas de como tomar o poder. Mas, por fim, a gota d'água mesmo para a revolução se deu com a perca da Guerra Russo-Japonesa, que gerou imensos gastos ao governo. E com isso, somou-se o ocorrido do Domingo Sangrento, que foi um protesto pacífico de vários proletários que acabou sendo mutilado pelas Forças Armadas russas. E com isso a gente vai ter ali o fio. Agora que o Pedro explicou o contexto histórico, ele explicou os motivos que levaram à Revolução Russa, eu vou contar como ela aconteceu. Bem, a Revolução Russa ela é dividida em duas datas importantes. Que primeiro que foi a Revolução Russa de Fevereiro, que foi responsável por tirar a monarquia do poder, e a a Revolução de Outubro, que começou a implantar um regime baseado em ideias socialistas. Agora que vocês sabem mais ou menos o que é cada uma, eu vou explicar como que tudo isso aconteceu. Bem, em fevereiro de 1917, uma marcha pelo Dia das Mulheres transformou-se em um protesto geral, na qual o povo invadiu o palácio e forçou Cesar a renunciar. Assim começava a Revolução Russa. Esse primeiro episódio, em específico, conhecido como a Revolução de Fevereiro, e levou os mencheviques ao poder. Após o acontecimento, um governo de caráter liberal foi instalado na Rússia, e na liderança do governo estava o príncipe Lovak, que manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, mesmo sofrendo sucessivas derrotas. Seu fracasso levou à substituição por um socialista moderado, Alexandre Kerensky, que também não retirou a Rússia da guerra. Bem, a Primeira Guerra Mundial ela tem um grande importância nessa Revolução de Fevereiro. E vocês vão entender futuramente o porquê. Bem, o governo de Alexandre ele adotou algumas medidas que agradaram a burguesia, como a liberdade de imprensa, a redução de jornada de trabalho e muitas outras coisas. Entretanto, os mencheviques não atenderam às reivindicações dos camponeses e nem dos operários. Os camponeses queriam mais terras e os operários queriam um melhor salário. E como os russos ainda estavam lutando na Primeira Guerra Mundial, a pobreza estava se agravando muito no país. Então, a oposição, os bolcheviques, se fortaleceu. E Leon Trotsky, que liderava o soviete de Petrogrado, organizou a Guarda Vermelha, composta por operários bolcheviques. Lenin, que estava exilado na Finlândia, voltou à Rússia clandestinamente e também passou a organizar os sovietes. Para Lenin, os operários deveriam tomar o poder por meio da revolução. Viu? Isso daí tem bastante caráter de uma revolução socialista. Então, desde a Revolução de Fevereiro, elas já tinham essas ideias de socialista. Então, tipo, a Rússia já estava caminhando do que a gente sabe que aconteceu. Bem, e com um simples
lema que era pão, paz e terra e todo poder aos sovietes, a promessa de reforma agrária, os bolcheviques acabaram recrutando muitas pessoas. E após meses de organização, eles conseguiram derrubar a República e instalar o Conselho de Comissários do Povo, presidido por Lenin. Começava assim a nova fase da Revolução Russa. E a partir desse episódio, conhecido como a Revolução de Outubro, iniciaram as mudanças no sistema econômico russo. Terras de igreja, nobreza e burguesia foram desapropriadas e concedidas aos camponeses, e as indústrias passaram a ser controladas pelos operários e os bancos foram estatalizados. Essas ações eram guiadas pelas ideias marxistas que sem propriedade não existiria exploradores e explorados. Então, como a gente pode ver, assim que a Rússia foi virando a União Soviética, que foi uma mudança social muito grande para todo o mundo. E agora a Júlia vai explicar como tudo isso aconteceu. Os 4 primeiros anos de governo do bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o Císar Nicolau II e sua família, eles foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. O governo de Trotsky criou o Exército Vermelho, que derrotou o Exército Branco, que foi formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução ela estava tecnicamente salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NIP, que é a nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. Essa aplicação da NIP ela resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Ao mesmo tempo em que acontecia a Revolução Russa, outro país nas proximidades revoltavam-se contra o seu governante, a Ucrânia. Em 1918, iniciou-se a Revolução Ucraniana, que buscava instalar um sistema anarquista no país. O Partido Comunista Russo, temendo avanços dessa revolução para dentro de seu território, ele anexou a Ucrânia em 1921. Então, nascia assim uma união das repúblicas socialistas soviéticas, ou apenas URSS. A Revolução Russa só foi acabar em 1928, quando Stalin chegou ao poder e passou a ampliar a União Soviética, anexando mais e mais territórios.